Om Jnanatimirandasya Gananjanam Shalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Deviai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Srila Gurudeva, Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Astotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasas, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres, todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Bhajana Rahasya, capítulo 4, verso 20. Nessa condição, toda virtude e paz aparece para o devoto. Isso é explicado por Prahlada Maharaj no Srimad Bhagavatam 5.18.12. Yasasti bhakti bhavati akinchana sarveri gunaistartas samasateshvara hara abhatasya kuto mahadguna manorathena sati dhavato bahi. Todos os semideuses e suas exaltadas qualidades, como religiosidade e conhecimento, sempre residem no coração daquela pessoa que possui uma devoção altruísta, né, por Sri Bhagavan, ou Nishkama Bhakti. Mas como uma pessoa que não é um devoto de Bhagavan possui essas qualidades de uma grande personalidade, ele constantemente corre em direção a coisas insignificantes e supérfluas, mesmo após ter feito diferentes votos de renúncia a elas. Vamos ao comentário de Srila Gurudeva. Os acharyas, eles declararam que, uma vez que a tendência, né, surge no coração de alguém para servir ao Senhor Krishna sem egoísmo, né, sem nenhuma motivação egoísta, isso é chamado de Niskama Seva Vritti. Todas as boas qualidades, como religiosidade, conhecimento e renúncia, se tornam aparentes nessa pessoa. Isso é simplesmente o fruto do serviço a Mukunda. As 50 qualidades virtuosas dos semideuses liderados por Indra residem no coração desses devotos. E eles não podem manifestar, então,
nenhum tipo de hipocrisia e inveja em seus corações. A pessoa que está desprovida de Hari Bhakti está apegada à manutenção do corpo e da casa, e também de desejos secundários, como Jnana, Karma, Yoga, etc. Ele sempre corre na direção do desfrute sensorial através de busca por lucro, prestígio, nome, fama e especulação mental. No Prema Bhakti Chandrika 8.8, o Narottama Das Thakur diz: Karma Kanda Jnana Kanda Kevala Vishera Bhanda. Atividades fruitivas e especulação mental são simplesmente potes de veneno. Assim, então, as pessoas mundanas que estão apegadas a coisas materiais obtêm nascimentos diferentes de acordo com o próprio karma. Os devotos, por outro lado, estão preocupados com a execução do serviço na associação de outros devotos e, portanto, estão imersos no oceano da felicidade transcendental suprema. Assim, eles sempre estão satisfeitos. Texto 21. Bhakti destrói o egoísmo que surge da identificação falsa do corpo com a alma. Isso está declarado no Srimad Bhagavatam 4.11.30. Tvam prapatyagya atmani tadava bhagavati ananta anandamatra uppana samasta shakto bhaktin vidhaya paramam shanahira vidya gramtin vibhetsasi mamaham iti prarudham. Manu disse para Dhruva: pela procura de Bhagavan Ananta, que possui todas as potências, aquele que é a personificação da bem-aventurança suprema e transcendental e que reside dentro de todas as entidades vivas como a super-alma, a sua devoção se tornará estável. Pelo poder dessa devoção, você será capaz de cortar o nó, de desatar o nó da ignorância na forma da falsa concepção de eu e meu. Comentário de Srila Gurudeva. Um sadhaka, ele experiencia a sua própria forma transcendental, chamada Swarupa, pelo cultivo, ou através do cultivo do serviço devocional puro, que não está obstruído e que não é motivado por egoísmo. Ao reconhecer a sua Swarupa, rapidamente ele corta o nó da ignorância, desata o nó da ignorância, através do qual existe a identificação do corpo como eu e dos objetos materiais como meu. Quando a entidade viva transcende esses três modos, sattva, rajas e tamas, ela é capaz de experienciar Bhagavad Rasa, a qual é dotada de todas as potências. Isso acontece pela influência da associação com os devotos. Assim que ele se torna autorrealizado, ele busca pelo Senhor Supremo, que está muito além desses modos materiais, que é a verdade não dual, dotada de todas as qualidades transcendentais e que é também infalível. Pelo cultivo de Bhakti, dessa maneira, ele gradualmente fica eternamente situado na sua própria Swarupa. Texto 22. Srimad Bhagavatam 4.22.39 diz: Yatpada pankaja palasha vilasha bhaktya karmasayam gratitam ugrathayanti santaha tadvam narikta matayo yatayo piruda shrutuganastam maranam bhajam vasudevam. Sri Sanat Kumara instrui Prithu Maharaj, dizendo: os devotos de Sri Bhagavan são facilmente capazes de cortar este nó
do coração, na forma dos desejos, das atividades fruitivas, através da meditação do esplendor que emana do dedo do pé de lótus do Senhor. No entanto, os yogas impersonalistas, que são desprovidos de devoção amorosa, não podem fazer isso através do controle de seus sentidos. Portanto, abandone os esforços por jnana, yoga e etc. e se ocupe em bhajan de Vasudeva Krishna. Comentário de Srila Gurudeva. Os impersonalistas, Nirvishesha Gyanis, não são capazes de controlar os seus sentidos, mesmo pela prática severa, né, e rígida. Mas os devotos podem facilmente controlá-los através da meditação, do brilho que emana da pétala de lótus do dedo dos pés do mais misericordioso Sri Bhagavan. Dessa maneira, eles ficam absortos em profunda meditação. Esta meditação, dhyana, é o objeto da meditação, e o objeto da meditação, dhyeya, Sri Bhagavan, são ambos eternos. Os seguidores da teoria do monismo, Advaitavadis, dizem Sadakanam hitarthaya brahmano rupa kalupate. Brahma é sem forma, mas para o benefício dos sadhakas, a forma pode ser imaginada. Então eles dizem que, pela adoração da forma imaginária de Vishnu, Shiva, Durga, Surya e Ganesha, seu coração pode ser purificado e você pode alcançar a Sayuja Mukti, ou seja, a fusão do Brahman. Essa concepção, no entanto, é uma hipótese ignorante, que é oposta às Escrituras. Tá? A palavra Vilasa Bhaktya, no texto 22, significa que o sadhaka contempla o corpo de Shri Krishna e medita nos diferentes tipos de serviços, como, por exemplo, aplicar-lhe perfumes, massagem de óleo e banho. A meditação no dedo do pé de Krishna, que é muito perito em Brajarasa, significa se lembrar do dedo dos pés de lótus daquele que foi colorido com o kumkum, enquanto estava fazendo passatempos íntimos nos jardins, nos bosques de Vrindavana com as Brajadevis. Né? Ou seja, Krishna coloca o pé dele sobre os seios das Brajadevis. Isso no Gopi Gita a gente vê claramente. E aí, as gopis, elas costumam aplicar kumkum sobre os seus seios, né? Sobre o seu peito, na verdade, acima dos seios, elas cobrem de kumkum. Então, quando Krishna coloca os pés dele sobre os seios dela, automaticamente o dedo dele fica ali, então, vamos dizer assim, manchado de kumkum. E aí, depois, né, ele, quando caminha pela relva de Vrindavana, ele vai deixando para trás. E tem até um passatempo muito bonito no Venu Gita, quando as Pulinda, as meninas Pulinda, estão na floresta, as meninas da floresta, estão ali cedo, bem cedo, fazendo atividades como coletar lenha e outras coisas, e elas encontram aquele kumkum, e elas pegam aquele kumkum e começam a passar também no peito delas. Elas começam a experimentar um sintoma de êxtase muito forte. Prema toma completamente o corpo delas, e elas ficam com medo daquilo, elas não entendem aquilo, e elas tentam tirar aquele kumkum achando que aquilo tem algum feitiço, e quanto mais elas tentam tirar, mais esse kumkum se espalha, e mais elas se sentem em êxtase, e elas caem no chão inconscientes de tanto êxtase. Então, é nisso que os devotos meditam, é nesse pé de Krishna que está untado com esse kumkum que veio dos seios das gopis.
Então, por meditarmos nisto, todos os nós de doenças do nosso coração são facilmente e naturalmente destruídos. Como os impersonalistas, que são cobertos pela ignorância, poderão obter todo esse sentimento transcendental? Eles não têm, eles nem mesmo aceitam a eternidade de Sri Bhagavan e de sua forma transcendental. Embora eles considerem a si mesmos liberados, na verdade eles não são. No Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 22.29, isso é confirmado. Gyani Jivan Mukta Dasha Painu Korimane Vastuta Buddhi Shuddha Nahi Krishna Bhakti Bine. Os esforços de um ofensor Nirvishesha Gyani para controlar os seus sentidos é simplesmente fútil, né, inútil. Externamente, suas atividades podem aparentar ser de autocontrole, mas internamente existe um fluxo de sujeira, de desejos luxuriosos, né, como, por exemplo, o rio Falgu. Né? É um rio em Gaia que flui, que não tem fluxo de água no seu leito, mas ele flui submerso, né? Underground. Então, após milhares de anos de severas austeridades, Shobhari Rishi não foi liberado dos seus desejos materiais. No entanto, por servir Sri Bhagavan na associação dos devotos puros, Maharaj Mandata foi liberado da sua existência material facilmente. Pelo poder de Bhakti, os devotos são capazes de cortar a ignorância pela raiz. Todos os seus sentidos ficam ocupados no serviço do Senhor Supremo, e eles então fazem esses sentidos bem-sucedidos por desfrutar o néctar da beleza do Senhor. Portanto, abandone os esforços fúteis de tentar subjugar os seus sentidos e execute bhajana de Sri Vrajendra Nandan, que é eterno e cheio de bem-aventurança transcendental. Essa é a única atividade auspiciosa. Texto 23. Uma introdução aos passatempos do meio-dia, Madhyana Lila, é encontrada no Govinda Lilamrita. Agora a gente está se encaminhando então para o último verso desse capítulo. Né? Srila Gurudeva sempre termina com o verso do Govinda Lilamrita, que descreve com mais detalhes então esse passatempo. Né? Que diz o seguinte, eu não vou ler que é muito grande o verso em sânscrito, eu vou ler só a tradução. Eu medito em Sri Radha e Krishna, que ao meio-dia desfrutam da companhia um do outro, estando decorados belamente de vários sentimentos transcendentais, como, por exemplo, Asta Sattwika Bhavas e Vyabhichari Bhavas. Eles ficam extremamente inquietos devido ao desejo, né, Utkanta, e também ao sentimento de contrariedade, Vamya. Ou seja, quando um fica brigando com o outro, né, quando eles não se bicam, né. Nesses passatempos amorosos, Kandarpa Yagya, as palavras jocosas de Lalita e outras sakis concedem ainda mais prazer aos dois. Eles então desfrutam dessa bem-aventurança dos passatempos, como o balanço, Jula, ou correr pela floresta, Vanabihar, ou brincar nas águas, Jala Kelly, ou roubar a flauta, Vanshiharan, ou os passatempos, os encontros amorosos, Rati Krida, ou de tomar mel, Madhupan, adoração ao Deus do Sol, Surya Puja, e muitos outros tipos de passatempos, que são enquanto eles
são servidos pelas suas queridas, né? No caso, as suas gopis, as suas servas. Então, aqui nesse verso, Kaviraja Goswami, né, o autor do Govinda Lilamrita, ele descreve aqui diferentes passatempos que são feitos por eles nesse período do dia, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o balanço, né? Brincadeiras na floresta, brincadeiras na água, roubar a flauta de Krishna, as gopis fazem isso também. Eles também fazem encontros amorosos, bebem mel, aqui no caso desse Madhupan, é uma espécie de licor. Eles ficam um pouco embriagados. E fazem também adoração ao Surya Puja. Né? Ao Surya Puja não. Fazem adoração ao Deus do Sol, o Surya Deva. Né? Muito bem, vamos ao comentário de Srila Gurudeva. Após terminar a sua prachada no Nanda Bhavan, Srimati Radharani retorna para Javat com suas sakis, onde ela ansiosamente espera para se encontrar com o seu prana Priyatama, Shri Krishna. Sua sogra, Jyotila, a ordena que vá fazer a adoração de Suryadeva. E, sob esse pretexto, Radha então deixa a casa e vai com as suas sakis para o Radhakunda, né? Secretamente ela vai na direção do Radhakunda, onde ela é então capaz de se encontrar livremente com o seu amado. Lá, tendo o darshan dele, lá o darshan dele e o seu toque decoram ela com Asta Satvika, Kila Kinchita e muitas outras bhavas. O humor de contrariedade de Srimati Radhika, Vamya Bhava, faz com que o seu Praneshwara possa desfrutar de sentimentos dos mais elevados. Isso também estimula o desejo dele. Então, muitos passatempos acontecem quando com as gopis, como por exemplo, os encontros com Krishna, né? As brincadeiras de jogar dados, por exemplo, Pashakrida, eles jogam dados também. E também brincar de esconde-esconde, né? Que é o Ankamichoni, né? O famoso hide and seek. Roubar a flauta de Krishna, Vanshichori, beber mel, Madhupan, ou Premapan, fazer passatempos na água, Jalakrida, fazer piquenique, Vanya Bhojan, né? Fingir que está dormindo, né? Chalashayana, e adorar o Deus do Sol, Surya Puja. Absorto na meditação desses passatempos, os Raganuga Sadhakas cantam os nomes de Shri Krishna. Então aqui termina o 4º capítulo, Chaturta Yama Sadhana, Madhyana Kaliya Bhajan, do Sri Bhajan Rahasya. Vamos então começar o capítulo 5, Panchama Yama Sadhana, Aparana Kaliya Bhajan, Krishna Ashakti. Então agora essa parte do dia chama-se Aparana Kaliya Bhajan, ou Aparana Lila. Tá, o nome então é Aparana. E o estágio de Bhakti a que se refere é Ashakti. E acontece então esse passatempo entre 3:30 da tarde e 6 da tarde. Então, nesse momento, quando as deidades, por exemplo, no templo, elas acordam, né, às 3:30. Às 3:30 você deve acordar as deidades, porque, teoricamente, Krishna já voltou, né, já vai começar a retornar para a sua casa, e aí vai ter o Arati, né, o Arati de recepção. E esse Arati de recepção, ele, vamos dizer assim, coincide com o Goura Arati que nós fazemos. Tá? Lembrando que existe uma mistura para nós da Gaudiya, né, entre Goura Lila e Krishna Lila.
Mas, ao mesmo tempo, Mahaprabhu também tem o Ashtakaliya Lila dele. Também existem os 8 passatempos diários de Mahaprabhu. Né? Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakur descreve esse Ashtakaliya Lila muito bem. Então é isso. Texto 1. A natureza constitucional do Namasadaka e sua oração para a sua deidade adorada eterna, né, Shri Krishna, é descrita então no Shri Shikshastaka, verso 5. Ainanda tanuja kinkaram patitam mam vishame bhavam budou kripaya tava pada pankaja stitaduli sadrisham vichintaya. Ó Nandanandana, como resultado de minhas atividades fruitivas, eu caí neste oceano terrível da existência material. Por favor, conceda-me a sua misericórdia sobre este servo eterno, sobre esse seu servo eterno. Considere-me como sendo apenas uma partícula de poeira, né, em seus pés de lótus, e sempre me aceite como sendo o seu servo vendido. Comentário de Srila Gurudeva. Quando um devoto ele alcança o estágio de Ashakti, suas orações são cheias de uma humildade extrema e também de lamentação. No estágio maduro, completamente maduro de Ashakti, existe então o aparecimento de alguma coisa do corpo perfeito, do Siddhadeha, do corpo espiritual. E um apego surge por ambos, bhajan e bhajaniya, ou seja, o objeto do bhajan. Pela prática do bhajana e pelo objeto do bhajana, que é Radha Krishna. Quando executamos bhajan, então Shraddha gradualmente desenvolve através de Anartha Nivriti, Nishta, até o estágio de Ruti. Shri Krishna, como a super-alma situada no coração, aceita as orações dos devotos que estão nesses estágios. No entanto, o próprio Krishna ouve as orações daquele devoto que está no estágio de Ashakti. E seu coração derrete de compaixão. Seu coração, no caso de Krishna, derrete de compaixão. Eu havia mencionado isso no começo do capítulo 4, quando começou Ruti, dizendo que até o estágio de Ruti, quem ouve é Paramatma, certo? E a partir de Ashakti, quem ouve é Krishna. Krishna passa a ouvir. Por quê? Porque já houve, como disse aqui, no começo de Ashakti, no estágio maduro de Ashakti, existe ali o quê? Uma glimpse, vamos dizer assim, um vislumbre da sua Siddhadeha, da sua Swarupa. E ao mesmo tempo há também um darshan de Krishna muito rápido também, um vislumbre que você vai ter de Krishna. Isso vai gerar uma atração incrível, né? Um desejo incontrolável de querer ver de novo. E você vai ficar louco buscando essa visão novamente de Krishna. Tá? Aí entra esse apego profundo, tanto pela prática quanto pelo objeto da prática. Certo? Então, texto 2. Quando executamos Kirtana, livre de ofensas, Bhava então surgirá, pela misericórdia de Krishna. Então, Bhava só entra quando estiver livre de ofensas. Chamado Bhagavatam 1:2:17 diz: Shrimvatam swakata Krishna punya shravana kirtana ridi antastohi abhadrani vidunoti surit satam nashta prayeshu abhadreshu nitam bhagavata sevaya bhagavati utam ishloke bhaktir bhavati naistiki tad rajastamo bhava kamalobhadayaschaye chitvetera navidyam stitam satve prasidhati. Esse é 17, 18 e 19, tá? São as respostas, né, de Sutta Goswami aos rishis. Como eu já mencionei, muito importante ler
este capítulo do Bhagavatam. Então a tradução. Ambos, ouvir e cantar as glórias de Shri Krishna, são purificantes. Porque Krishna é o amigo eterno das pessoas santas. Ele está situado no coração daqueles que ouvem as narrações sobre ele, e ele também destrói a luxúria e outras coisas inauspiciosas presentes ali. Pelo serviço contínuo de ambos, Srimad Bhagavatam e do Mahabhagavata, o devoto, os desejos inauspiciosos são quase totalmente destruídos. E o serviço devocional contínuo, ou inadiável é despertado. Bhakti Naistiki. É despertado para Bhagavan Shri Krishna, que é elogiado com orações transcendentais. Assim que esse Naistiki Bhakti desperta, as qualidades do modo da paixão e da ignorância, como luxúria, ira, ficam pacificadas. E o coração, então, chega no estágio de pureza. Vamos ao comentário de Srila Gurudeva. O gosto por ouvir esses tópicos sobre Sri Vasudeva se manifestará apenas naquele que sinceramente aceitou o abrigo dos pés de lótus de Sri Guru, pela execução pela performance do sadhaka, das atividades de sadhana, como por exemplo Shravana e Kirtana, as inauspiciosidades ou anartas e aparadas serão removidas e o seu coração ficará completamente puro. O Senhor Supremo, Ele mesmo entra no coração deste devoto através do Harikata e destrói todos os tipos de inauspiciosidades e infortúnios. Em outras palavras, os maus resultados do Prarabdha Karma dos devotos são destruídos e o Hridroga, ou a doença do coração na forma de luxúria, é removido. Então, Sri Bhagavan começa a residir naquele coração para sempre. Então, Krishna só vai se sentar no seu coração quando ele estiver suficientemente limpo. Ainda não é completamente limpo, mas é suficientemente limpo. Tá? Ele vai terminar de dar aquela arrematada final, mas antes é preciso que muita coisa seja feita. Tá? Então, Bhagavat Seva significa serviço a ambos. O livro Bhagavata, que é o Srimad Bhagavatam, e o devoto Bhagavata, que é o Vaishnava puro. Como resultado deste serviço, a Bhakti estável surge então no coração do sadhaka. Naistiki significa através de Nishta, a mente se torna fixa. A gente chama de Nishtita Bhakti. Ou a Bhakti estável. Tá? Então, gradualmente, pela associação dos devotos, as atividades fruitivas deles, aquela renúncia falsa e outras coisas são destruídas. E também aquela inclinação para a companhia dos não devotos, como impersonalistas e outros inclinados ao desfrute dos sentidos do sexo oposto, não surge mais no coração. É impossível se ver livre dessas tendências pelo próprio esforço. Então, Naistiki Bhakti aparece no coração apenas através da audição desses tópicos sobre o Senhor Supremo descrito nos versos exaltados falados pelos devotos mais elevados e qualificados, Uttama Bhagavatas. Através desse ato de devoção, paixão, ignorância, a luxúria, ira, tudo isso é destruído. Mais além, até mesmo se essas qualidades permanecerem, eles são apenas como sementes fritas, incapazes de germinar. O modo da paixão, Rajaguna, e o modo da ignorância, Tamaguna, que causam o sono, a distração e desejos não relacionados com o serviço a Krishna,
não irão mais surgir então no coração das entidades vivas. As palavras etairanavidam, em um dos versos, significa que, ao despertar de Naistiki Bhakti, o coração do sadhaka não ficará agitado pelos inimigos liderados pela luxúria. Isto porque seu coração está fixo no caminho de Bhakti, e ele não mais terá gosto pelos objetos do desfrute dos sentidos. Muito bem. Texto 3. Uma oração explicando a misericórdia do Senhor é dada no Srimad Bhagavatam 10, 14 e 8. Tatenu kampam susamikshamano bunjanevatama kritam vipakam rigvagva pupir vidadam namaste divetayo mukti pade sadayabak. Verso famoso também do Srimad Bhagavatam. Uma pessoa que aceita como sua misericórdia o resultado de suas próprias ações, aqui sua no caso de Deus, o resultado de suas ações, no caso do devoto, da pessoa, tanto a felicidade quanto o sofrimento como sendo o seu prarabdha karma, e que se esforça com a mente tranquila, e que mantém a sua vida oferecendo a si mesmo, de corpo e alma, de mente e palavras para a Krishna, é capaz de alcançar os pés de lótus de Krishna, que é o abrigo da liberação. Comentário de Srila Gurudeva. Nesta oração do Srimad Bhagavatam, Brahma instrui o sadhaka da seguinte maneira. O sadhaka deve entender que alcançar ambos, felicidade e sofrimento, devem ser vistos como misericórdia do Senhor. E ele deve entendê-los como sendo uma oportunidade para erradicar completamente os seus pecados e ofensas, executados através das impressões passadas, os samskaras. Às vezes, Sri Bhagavan cria felicidade ou sofrimento para o sadhaka, com o objetivo de aumentar a sua avidez. Assim, neste verso, a palavra muktipada significa aquele que está aos pés de lótus, e liberação, aquele em cujos pés de lótus se encontra a liberação, ou a liberação se abriga nesses pés de lótus, ou seja, Mukti está abrigada nos pés de lótus de Krishna. E isso também se refere a ambos, a Bhagavan e a Bhakti, e também ao serviço de Bhagavan. Muito bem. Texto 4. Ao alcançar a condição descrita no verso seguinte do Srimad Bhagavatam, 11.243, pode-se alcançar então a paz espiritual suprema, Parashanti. O verso diz: Iti achutangrim bhajato nuvritya bhaktir viraktir bhagavata prabodha bhavanti vei bhagavatasya rajan tata param shantim upaiti saksha. Ó rei, quem quer que devotadamente adore os pés de lótus de Sri Bhagavan desenvolverá desapego pela existência material e devoção por ele, que está saturado de prema. Todo o conhecimento relacionado a Sri Bhagavan se manifesta no coração e, assim, ele poderá dar início à experiência da paz suprema. Então, a paz só é capaz de surgir no coração quando você estiver plenamente conectado com o Senhor Supremo. Do contrário, impossível. Vamos ao comentário de Srila Gurudeva. Neste verso, Kavirishi, o melhor entre os 9 Yogendras, responde a uma das perguntas de Nimi Maharaj, dizendo que
A parte a devoção ao Senhor Supremo, não existe nenhum caminho que possa levar à auspiciosidade eterna. Esforços temporários para alcançar a paz imaginária ou a libertação do sofrimento material são tolices que podem trazer nenhuma auspiciosidade para a entidade viva. A única auspiciosidade é abrigar-se nos devotos de Sri Bhagavan e, pela prática fixa, estável, ele pode alcançar Bhakti, que está muito além dos 3 modos da natureza material. A pessoa que tem Bhakti, né, está estabelecida no serviço devocional Bhagavat Dharma e que executa o serviço da renúncia apropriada, Yukta Vairagya, jamais pode ser tocado pela ignorância. Assim, então, estabelecido no reino de Bhakti, ele conquista estágios cada vez mais elevados de devoção e assim encontra a paz transcendental. Praticando e seguindo os meios de obter o abrigo exclusivo dos devotos de Sri Bhagavan, lembrando e seguindo os associados de Krishna como sendo o mais benéfico ainda do que se lembrar e seguir o próprio Krishna. É mais útil para o Bhakti Sadhaka, né, seguir este processo da devoção, demonstrado por Srila Rupa Goswami e Raghunatha Dasa Goswami, que eles mesmos são seguidores das gopis, que, ou seja, estão também seguindo Chaitanya Mahaprabhu diretamente. Então aqui, veja bem, Gurudeva diz claramente, é mais benéfico para o sadhaka seguir os devotos de Krishna do que o próprio Krishna. Por que isso? Porque Krishna não tem devoção por si mesmo. Você não vai conseguir avançar em devoção adorando apenas a Krishna. Você precisa adorar aquele que é a fonte da devoção, que é o seu devoto. Isso é um siddhanta básico. Mas se você vai na Índia, por exemplo, você vê que muita gente despreza a associação com os devotos e simplesmente fica adorando a deidade, fica cantando os santos nomes, achando que isso vai dar o resultado que ele busca. E não vai dar. Não vai dar. Vai dar mais sukriti, mas não vai dar bhakti. Bhakti vem de onde? Vem de bhakti. Bhaktya sanjataya bhaktya. A bhakti vem daquele que tem bhakti. E Krishna não tem bhakti por si mesmo. Ele não pode dar bhakti. Pelo menos não diretamente. Ele dá indiretamente, mas ele dá através dos devotos. Então você tem que estar associado com os devotos. Não tem como. O método para despertar a avidez transcendental, loba, é lembrar-se, orar e chorar, né, por sentimentos elevados dos devotos. O sadhana significa a prática de bhakti através dos sentidos e com a meta de alcançar Swarupa Siddhi. O que é Swarupa Siddhi? É o estágio espiritual quando a sua forma e a sua identidade se manifestam completamente quando você nasce no passatempo de Krishna aqui na Terra. Aí você está em Swarupa Siddhi. E também quando você alcança Vastu Siddhi, que é quando você entra na morada transcendental, quando você deixa o mundo material e você entra em Goloka Vrindavana, aí isso chama-se Vastu Siddhi. E aí então você alcança o serviço devocional amoroso, Prema Seva. Ok? Nós vamos encerrar aqui então e dar sequência na próxima leitura. Bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.